Vamos começar então continuar, o nosso estudo sobre oração. E hoje o nosso tema é o que está exposto aqui: casamento, fortalecendo a aliança em oração. Antes de nós orarmos, eu queria fazer uma menção importante sobre esses assuntos, né? Temos aqui dois assuntos: oração e casamento, onde a Bíblia é repleta de ensinamentos sobre esses dois assuntos. Hoje nós vamos pegar um aspecto específico e aprendermos sobre o casamento através da oração, um pouco diferente, né? E é isso que eu queria convidar vocês a caminharmos juntos aí nesses próximos minutos. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos podermos parar, ó Deus, um tempo para aprender do Senhor. E aprendendo do Senhor, ser ensinado por Ti para que possamos compreender. E juntos, compreendendo, possamos Te adorar, nos submetendo à Tua palavra. Que o Senhor essa manhã possa transformar quem somos ao caráter do Senhor Jesus nesse aspecto que o Senhor nos ensinará pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor trouxe cada um aqui a um propósito para isso. E pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, nós não vamos aqui avaliar como devemos orar, ou o que devemos orar, ou de que forma devemos orar para o casamento. Mas nós vamos avaliar primeiro o que é a oração, depois o que é o casamento e como é que essas coisas se conectam. Para nós começarmos, eu queria ver com vocês qual a semelhança entre a oração e o casamento. Quem esteve aqui domingo passado vai se lembrar do finalzinho da aula do Fábio. Ele fez uma menção a esse aspecto. Vamos lá, me ajudem aqui. Há alguma relação entre oração e casamento? Vejam que interessante. Os dois falam sobre relacionamento. A oração fala de um relacionamento com Deus. E o casamento fala do relacionamento de uns com os outros. Opa! Veja, há uma semelhança muito grande em relação aos dois temas, né? Oração e casamento. Os dois falam sobre relacionamento. E um relacionamento que impacta no outro, diretamente no outro. Sem um relacionamento, nós vamos ter problema no outro relacionamento. Não é isso que diz 1 João? Então essas coisas estão absolutamente interligadas, se comunicam. Agora, se nós temos que aprender de um com o outro, e nós vamos aprender com a oração em relação ao casamento, a oração se dá por si só. Você acorda e a oração é uma inércia que você está ali, e é isso ou não? Ou você deve levar a sua vida a uma vida de oração? É o segundo? Da mesma forma que o casamento. Ou nós achamos que o nosso casamento ele vai se dar por inércia. Eu casei, agora vamos levando até Deus nos chamar. É isso? Não, não é. Que interessante. Da mesma forma que na oração nós temos que nos levar ao casamento. Nós temos que nos levar aonde? De que forma? Quando? Como? Percebemos? Como se dá com a oração? E a oração, e é isso que nós vamos começar a ver hoje, deve ser guiada. E nós devemos orar com a palavra. A oração por si só nada significa. Eu vou falar com Deus. O que, como, quando, aonde? Isso tem absolutamente todo o impacto em relação a se vamos ser ouvidos ou se não vamos ser ouvidos, se vamos ser atendidos ou se não vamos ser atendidos. Portanto, se nós direcionarmos a nossa oração pela palavra, nós temos consequências que Deus diz em relação a isso. Se nós direcionarmos a nossa oração que não pela palavra, nós temos consequências que Deus diz sobre isso. Casamento é a mesma coisa. Que interessante. Olha quanta semelhança que nós estamos vendo em relação à oração com o casamento.
Podemos fortalecer o nosso casamento através da oração? Sim. E aprender com ela. Como é que nós oramos? Eu vou pegar esse modelo e vou aplicar no casamento, porque os dois dizem respeito ao relacionamento, começando aqui e depois aqui. Um é o reflexo do outro. Preciso entender como orar. E essa é a pergunta com que nós vamos começar hoje. Vendo sobre oração. É evidentemente que o tempo é um desafio, porque esse assunto daria para falar até o final do ano, não é, Oswaldo? Mas nós vamos tentar resumir em alguns minutos. Vamos ver sobre oração e só sobre oração por enquanto. Dante, mas eu vim aqui para ouvir sobre casamento. Nós vamos conectar isso um pouco mais para frente. Então eu vou ter que prestar atenção nos dois. Senão você não vai conseguir conectar, né? Vamos lá, então. Por que oramos? É claro que segunda-feira nós temos um problema complicadíssimo de resolver. E Deus tem tanta coisa, ele talvez precise dar uma lembrada, é isso? Não. Porque Deus sabe o que vamos pedir antes de chegar na nossa boca. Então não é para lembrá-lo. Não é para que ele tome as ações relacionadas ao tempo que nós entendemos como certo. Nós não oramos por isso. É claro que nós oramos então para ver se Deus faz aquilo que nós queremos. Não. Porque ele não vai fazer o que nós queremos. Ele vai fazer a vontade dele, no tempo dele, na forma dele. Nós oramos para que ele possa mudar o propósito dele em relação às nossas vidas? Não. Ora, então por que eu e você oramos? Se isso é tão fundamental e importante na nossa vida de casado, por que nós oramos? Mas essa não é uma dúvida nossa, não. Isso é uma dúvida dos discípulos. E o que os discípulos falaram para Jesus? Jesus, ensina-nos a orar. E o que diz Lucas? E ele os ensinou. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Isso mesmo. Olha ela aqui. A oração do Pai Nosso. E se tivesse uma prova no final do curso, essa ia ser vocês tirarem um. É ou não é? Pelo menos um vocês iam tirar. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Pai Nosso. E aqui nós temos que entender um pouco a estrutura dessa oração. Primeiro, Pai Nosso, há uma filiação. É interessante que Pai no Antigo Testamento, nós temos apenas 7 referências no Antigo Testamento, 8 referências no Antigo Testamento sobre a palavra Pai. E no Novo Testamento há 272 vezes a expressão Pai. E aqui num formato bastante diferente do que eles estavam acostumados, né? Deus grandioso. Lembra da oração de Salomão, inaugurando o templo? Lá, imaginem a oração que Salomão faz a Deus, Deus grandioso, bendito, soberano. E aqui Jesus fala assim, papai. Percebam que algo mudou. Há uma filiação. Passou a ter uma aliança. Opa, eu já estou começando a conectar com alguns assuntos importantes. Vejam, há uma filiação. E o Pai Nosso só é o Pai Nosso, e só podemos continuar o Pai Nosso se houver essa filiação. Sem essa filiação, as outras relações não acontecem. Ok? Bem, mas aqui é um resumo muito grande desse aspecto, mas só queremos pegar algumas questões relacionadas a isso. Mas vejam que interessante aqui. E nós começamos aqui, poderíamos citar de cor, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, enfim. Mas vocês já pararam para pensar em cada frase do Pai Nosso? Por que Jesus nos ensinou? Para que Deus passe a fazer isso? Ou passe a ser isso? Não. Que interessante. Se nós pegarmos aqui, as referências são todas do lado, não vão conseguir ler todas, mas depois vocês vão poder ver em casa, depois do almoço e antes do soninho da tarde. Olha, é um bom textos para vocês lerem, né? Veja lá, santificado seja o teu nome. Abram para Ezequiel 36, só vamos ver alguns, por favor. Vejam lá. Ezequiel capítulo 36. A partir do versículo 23, ele diz assim: Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes do meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. Quem vai santificar o nome de Deus? Ele mesmo. Não vai depender se eu e você pedimos ou não. Ele o fará. Percebemos? Espera aí, Jesus, o senhor está nos ensinando alguma coisa que o Senhor já faz? Eu preciso ir para o segundo, porque esse aqui eu preciso compreender melhor. Venha o teu reino.
Porque o reino de Deus não veio ainda. Nós sabemos dos 3 aspectos do reino, passado, presente e futuro, né? Mas olhando como o reino de uma forma geral, nesses 3 aspectos, o reino de Jesus não veio. É claro que o físico não, enfim, mas esse contexto que Jesus está dizendo em Salmo 93 diz que Deus reina em todo o tempo, sobre todos e sobre tudo. Espera aí, Jesus, mas o senhor está ensinando eu pedir alguma coisa que já acontece? O senhor está ensinando eu pedir alguma coisa que o Senhor já é? Seja feita a tua vontade. Esse vamos abrir para Isaías 46. Abram lá, por favor. Tudo bem até aqui? Isaías 46. Nunca tinha pensado que Jesus já faz tudo o que ele está ensinando a gente a orar. Então, porque eu e você oramos. Se ele já é ou já faz tudo o que Jesus nos ensinou a nós pedirmos, por que eu e você estamos pedindo? Portanto, pedir não é mudar o conceito de Deus, o propósito de Deus, nem lembrá-lo daquilo que ele já sabe que nós vamos pedir. Então, por que Jesus nos ensinou a orar? Dante, eu vim aqui para ver sobre o casamento. Nós vamos chegar lá, aguarde que nós vamos conectar tudo isso. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu. Mas o Senhor disse que vai fazer toda a sua vontade, dentro do propósito dele, na história toda, e na minha e na sua vida também. Senhor, como assim eu preciso orar? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vocês já leram Mateus 5? Não vai faltar o que nós comemos, o que nós vestirmos. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Colossenses 3 diz que Deus em Cristo nos perdoou de todos os pecados. Não nos deixe cair em tentação. 1 Coríntios diz que ele não vai, essa palavra tentação e provação no original é a mesma, o que dá esse sentido se é provação de Deus ou tentação do diabo é o resultado, né? Mas 1 Coríntios diz que Deus não vai deixar nós cairmos, ou vai nos dar o livramento. Livra-nos do maligno, essa palavra mal, normalmente algumas pessoas falam, Senhor, me livra disso, me livra daquilo, me livra daquilo. Não, não é do mal, é do maligno, aqui é do diabo. Nós precisamos entender no Pai Nosso, Estudência Extraordinário, qual que é a ação do diabo para Deus nos livrar? A primeira é nos afastar da palavra, mas isso é um outro estudo extraordinário. Mas veja aqui, livra-nos do maligno, mas Tiago capítulo 4, ele diz isso. Senhor, nós pedimos para o Senhor ensinar a nós orarmos, e o Senhor ensina tudo aquilo que o Senhor é e o que o Senhor já faz. Então, por que eu e você oramos? Vejam lá. Não oramos para contar a Deus o que Ele já sabe. Não oramos para pedir o que entendemos que seria o melhor para nós. Nós não oramos para mudar os propósitos e planos de Deus. Então, o que nós pedimos? Nós oramos para nós compreendermos quem Deus é e o que Ele já faz. E com isso, eu e você nos submetermos ao que Ele já faz. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, como é feito no céu, está lá em Salmo 103, leiam depois como é que a vontade é feita lá com os anjos. Faça-se conosco, porque Deus, se nós não pedimos, Ele não vai fazer? Não vai. Sabe por que nós oramos? Jesus nos ensinou a orar assim? Para que eu e você compreendamos no dia a dia que é a vontade dEle e não a nossa que Ele vai fazer na nossa vida. Eu e você precisamos compreender. E quando Deus não faz alguma coisa que nós queremos, é que nós estamos nos submetendo a dele. E Deus está nos ensinando a nos submeter a dele todos os dias. Entendemos o que é oração? Entendemos o que é o Pai Nosso? O Pai Nosso não é alguma coisa que eu vou pegar aquele modelinho e vou encaixar algumas coisas que eu quero dentro daquilo que Jesus ensinou e eu vou começar a pedir tudo o que eu quero. É claro que aqui esse estudo nós teríamos que caminhar por todos esses aspectos, mas anotem essas questões importantes, né? Da perseverança, o Fábio também falou. E é interessante, eu vou citar aqui, quem teve nas 2 primeiras estudos aqui, com o Natanael e o Fábio, vão ver muitas semelhanças, mas de aspectos diferentes. E essa é a forma de Deus nos ensinar. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, muito interessante. Como é que nós podemos dividir a história da humanidade? Isso, muito bem. Talvez em 4 grandes partes. Quais são? Criação, queda, reconciliação e
redenção, não é isso? Não é essa a história da humanidade? É que a criação e a queda estão nos 3 primeiros capítulos. Depois de Gênesis capítulo 3, versículo 15, até Apocalipse 20, nós temos a reconciliação. E lá no finalzinho, a redenção. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a história da Bíblia é uma só. É o que Deus fez para nos reconciliar com Ele. Como diz 2 Coríntios 5. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E Ele trouxe, contou-nos e nos mostrou e executou essa história de diversas formas diferentes, não foi? Via Abraão nos ensinando, oferecendo Isaac. Via Davi. Quem mais? José. Quem mais vocês querem? Jonas. Quais deles? Vocês percebem que é a mesma história sobre prismas diferentes? Eu disse isso porque nós vamos ver alguns conceitos que nós já vimos com o Natanael, já vimos com o Fábio. Certamente veremos com o Oswaldo nos próximos estudos. Mas aqui nós estamos vendo por alguns prismas diferentes. É a mesma forma, é o mesmo conceito, é o mesmo ensino, ok? Vejam lá, juiz iníquo, e aqui eu falei disso por causa da perseverança, que o Fábio comentou também. Depois vocês leiam Jeremias 42 e 43 para nós entendermos o que é uma petição. Em que se chega para Jeremias e fala assim, nós humildemente estamos buscando a Deus, no capítulo 42. Tudo que ele falou nós vamos fazer. E aí Deus fala alguma coisa que eles não queriam ouvir. E no capítulo 43 ele diz, depois de ouvirem a Deus soberbamente, eles tomam uma decisão. Opa, soberba e humildade tem a ver com oração? Ora, se isso tem a ver com oração, tem a ver com casamento, eu preciso entender esses conceitos. É claro que hoje nós vamos ficar só na oração com casamento. Mas só para mostrar alguns princípios importantes. Que orgulho e soberba é o contraponto da humildade. E humildade é o quanto nós nos submetemos àquilo que Deus está dizendo, e não àquilo que nós queremos. Conceitos importantes. Conceitos que parece que está na igreja domingo só, numa estante de prateleira, ou quando eu abro a Bíblia, mas esse conceito tem a ver com casamento, na segunda-feira, na terça-feira, nos relacionamentos entre uns com os outros. Que interessante, esses conceitos nós entendemos de uma vida prática no dia a dia. Ok? Percebemos o que nós vamos aprender sobre o casamento através da oração? 2 relacionamentos, um com Deus, o outro um com o outro. Vejam lá, 1 Pedro capítulo 5, abram lá por favor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim em trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Vejam como nós devemos nos humilhar diante de Deus. Como é que você se humilha diante de Deus ou você é soberbo? Não, eu sou humilde, que é isso, não brinca não, domingo na igreja, esse horário, nós somos humildes. Como é que nós nos humilhamos e nos submetemos a Deus? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Como? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como é que você lança diante de Deus a sua ansiedade? Filipenses 4, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Que interessante, como esses temas estão intercalados, interligados. Nós temos que aprender com um tema com o outro e juntarmos isso. Tudo bem até aqui? Estamos passando muito rápido pelos conceitos. Imagine pelo Pai Nosso, que nós voamos aqui, mas é uma oportunidade de nós entendermos esses conceitos para estudarmos. E aqui começa a ênfase que nós queremos dar em relação ao estudo de hoje. Vocês certamente já ouviram essa frase. E aqui nós vimos o porquê oramos. Oramos para nós nos submetermos àquilo que Deus é e àquilo que Deus já faz. Para eu e você nos adaptarmos, nos entendermos e nos rendermos àquilo que vai acontecer, porque Deus está no comando destas coisas. Ok? Agora como então nós vamos orar? Se nós sabemos do porquê oramos. Uma vez perguntaram para um irmão nosso do passado, e perguntaram o seguinte para ele: o que é mais importante na vida? Ler a Bíblia ou orar? E ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita?
Essas duas coisas são indissociáveis? Que interessante! E por que são indissociáveis? Ora, se a oração é nós entendermos quem Deus é e o que Ele faz, onde é que eu e você conseguimos entender isso? Pela Bíblia? Então quer dizer que as nossas orações precisam estar permeadas com aquilo que Deus diz? Que interessante. Vamos caminhar em algumas coisas aqui muito interessantes. Abram para Provérbios 28:9. Não vou abrir não porque já está lá. Tá, mas tudo bem, podem ler por aqui. Se você quiser abrir, normalmente quando alguém fala assim, eu vou lá e abro para ver se está lá mesmo. E normalmente está. Mas vejam lá. Olhem esse texto, o que ele diz. A pergunta é, Deus responde todas as nossas orações? Deus faz tudo aquilo que a gente quer, quando a gente quer, da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer? Não. Então tem oração que nós pedimos errado? Tem? Como pedir certo, então? Vejam o que diz Provérbios 28:9. Aquele que afasta o ouvido para não ouvir a instrução de Deus, até as suas orações são detestáveis. Então, peraí, Deus, peraí, deixa eu entender isso aqui. O Senhor está me dizendo que se eu deixar a Bíblia de lado, aplicar outros conceitos, que não o que Deus está dizendo, por exemplo, sobre o casamento, e orar ao Senhor em relação àquilo que Deus está dizendo para fazer o contrário, a nossa oração vai ser o quê? É o que está dizendo aí. Abominável, em outras palavras. Deus não vai ouvir e não vai te atender. Você sabia disso? Ora, então por que nós perdemos tempo pedindo coisas que estão fora da Bíblia? Ah, não quer perder tempo? Então nós temos que saber o que está na Bíblia sobre determinado assunto, hoje casamento, para saber o que devemos pedir. Tá claro? Zacarias capítulo 7. Tudo bem? Alguns estão me olhando aqui e falando assim, o que ele está falando? Vamos lá, Zacarias capítulo 7. Calma que no finalzinho eu espero que você junte os pontos. Vamos lá. Versículo 11. Eles, porém, não quiseram atender. Vejam o 9. Assim falará o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro e mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, ao órfão, nem ao estrangeiro, nem ao pobre, nem intente cada um o seu coração mal contra o seu próximo. É interessante, só um parênteses, eu estou estudando sobre o jejum na Bíblia, e esse texto tem tudo a ver, mas isso é um outro assunto, fecha parênteses, se você quiser estudar, não deixe de ler Zacarias 7, versículo 11. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos sucederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Aqui, 13. Anotem aí. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram. Eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Há uma relação muito próxima e intrínseca entre nós ouvirmos o que Deus está dizendo e Deus nos ouvir aquilo que estamos falando. Que interessante. Entendemos porque não dá para orar sem a Bíblia? E não dá para ler a Bíblia sem que isso resulte em oração? Percebemos que essa vida de oração e de leitura da palavra, elas estão entrelaçadas, porque eu não consigo fazer uma sem a outra. Porque se eu deixar de ouvir a Deus, Deus não vai me escutar com aquilo que eu acho que deveria ser o melhor para as nossas vidas. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Esse aqui é um texto muito impactante. Vejam lá. Versículo 23. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente sobre vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu
zombarei em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Olha aqui, ó. Então, prestem atenção nisso, por favor. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vocês estão entendendo como esse texto é impactante? Deus está falando o seguinte, ó, é por aqui. Não, senhor, eu quero ir por aqui. Ó, é por aqui. Não, eu quero ir por aqui. Ó, é por aqui. Você vai por aqui. Chega lá no meio e fala, Senhor, e agora? E tal. Ele falou, você não foi? Vai em frente agora. Eu não estou dizendo com isso que Deus não é perdoador. Se nós pegarmos Neemias 9, nós vamos ver tudo o que Israel fez. E como é que Deus reagiu a isso? Deus é perdoador, benigno, misericordioso, assaz benigno. Deus nos ensina e é o perdão em Cristo. Eu não estou dizendo que Deus não perdoa. O que eu estou dizendo é que a consequência virá. Deus perdoou Davi ou não? Do adultério e do assassinato? Sim ou não? Claro, está lá em Salmo 51, né, Dante? É só pegar lá. O filho nasceu. Entendemos que é consequência do pecado? Entendemos como é sério essa vida com Deus? Não vamos achar que nós vamos viver do jeito que a gente imagina, tanto numa vida de oração, quanto no casamento, e achar que lá na frente, no fim dá tudo certo. Não dá não. Não dá não, porque a consequência virá. Se nós não observarmos o que Deus está dizendo, virá a consequência. Os jovens precisam entender isso, antes de casar e depois de casar. Os mais velhos já experimentaram na prática um pouco mais do que os mais jovens, é ou não é? Percebemos? Percebemos como isso aqui é sério? Então, peraí, Dante, deixa eu só tentar conectar algumas coisas aqui. Então, você quer dizer que se eu quiser orar para o meu marido, ele não leva muito jeito desse negócio de liderança, ele não leva muito jeito, não. Deixa aí, Senhor, olha, me capacita, porque eu vou levar essa casa. Deus não vai te ouvir, não, e não vai atender a sua oração. Não precisa nem insistir. Porque é contrário ao que ele está dizendo. Perceberam, mulheres, o privilégio que você tem para orar pelo seu marido? Maridos, vice-versa? Orar pelos filhos, filhos pelos pais. O que Deus diz sobre esses assuntos? Estão me entendendo? Porque se for contrário, Deus não vai escutar e não vai responder. Ou vocês acham que Deus vai fazer a vontade dele, exceto para você? Você é tão especial que Deus fala, não, tudo bem, para você eu vou deixar para lá. Ah, mas não vai não. Não vai não. Aquele que se recusa a ouvir a Deus, não pode esperar que Deus o ouça. Em um outro comentário sobre esse texto diz assim, desviar-se de ouvir as verdades de Deus é afastar-se intencionalmente de Deus. Como este quer que Deus esteja perto para ouvi-lo? Percebam que lá em Gênesis, quem se afastou de Deus foi Caim. Pode pegar Gênesis capítulo 4. Deus chega para Caim, Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Vamos, Caim, não é por aí. E o que Caim faz no capítulo 4, versículo 1? E Caim retirou-se da presença de Deus. Percebemos que somos nós que nos afastamos de Deus? A mão de Deus está estendida para nós. E o que eu e você fazemos? Nós achamos que desse assunto entendemos melhor nós, educar filhos. Senhor, esse filho maravilhoso, é o mais inteligente de todas as crianças. Eu vejo aqui todo... É do jeito de Deus, da forma de Deus. Porque senão, quando chegar lá na frente, Deus não vai ouvir. Não que Deus não faz nova todas as coisas, não que Deus não perdoa. Mas as consequências daquilo que nós fazemos não é sem causa. Haverá consequência porque houve uma causa. Deus não é um Deus que deixa para lá. Nós precisamos conhecer o Deus das Escrituras. Deus não é um Deus que deixa para lá. Tudo bem? Vejam lá. E agora eu entendi esse versículo. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. O texto diz o quê?
Tudo é tudo. Você já pediu alguma coisa que Deus não fez? Ué, tudo então não é tudo? Como é que é esse tudo? Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A nossa vida de oração, como a nossa vida do casamento. Esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus e uns com os outros, tem a ver com a nossa alegria ser completa ou não. Nós estamos entendendo a abrangência disso? Não é o casamento, assim não deu certo, vamos cada um para um lado. Do que nós estamos falando? Há um projeto de Deus conectado com verdades espirituais profundas nisso, que não tem a ver com aquilo que achamos que deve ser ou não, tem a ver com o propósito de Deus para esse projeto. Ah, mas se fosse isso eu não queria, mas agora já entrou, agora está nisso, se adapte a ele para viver bem, senão você vai se dar mal. É claro que esse pedir para a alegria ser completa tem a ver com Lucas 11, mas isso é um outro tema, é o pedir o Espírito Santo ali, quando Jesus fala, o pai, aquele que pede pão, o pai não vai dar pedra, o peixe não vai dar uma cobra, né? Lembram disso? Isso tem a ver com pedir o Espírito de Deus, mas enfim. Mas aqui está dizendo pedir e recebereis, né? Para que esse tudo seja tudo, tem esses textos que nós não vamos ler, mas vou deixar aqui para vocês. Mesmo porque se a gente for ler, nós nem entramos no casamento, vamos precisar depois uns 2 domingos, que o Fábio não vai dar, mas tudo bem, vamos lá. E vejam aqui, o que é aquele tudo? Aquele tudo é quando nós pedimos em nome de Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, diz Timóteo. Esse tudo é tudo, de acordo com João 15. Se as minhas palavras permanecerem em vós e vós em mim, tudo que pedires será feito. Ah, orar pela palavra? Estou entendendo. Então quer dizer, Senhor, peraí, se eu orar para que meu marido seja um líder, seja um cabeça da minha casa, para que sustente, tem todos os aspectos de Efésios 5, né? Não vamos ver todos os detalhes. Mas se eu pegar a palavra assim, como é que tem que ser um marido? Ah, o marido tem que ser assim, o pai tem que ser assim. Ah, tá bom, Senhor, eu vou orar. Deus está dizendo, eu vou atender o que você está falando. Porque está dizendo de acordo com a minha vontade. Eu vou inclinar o coração desse homem ali, para que ele possa se submeter ao que eu estou dizendo. Maridos com as esposas, com os filhos. Se orar ao contrário, esse tudo não é verdadeiro. Esse tudo não é tudo. Esse é tudo, é se permanecermos nele, ele em nós. Depois, se guardarmos os seus mandamentos, está lá em 1 João 3, guardar os mandamentos, não é pegar a lei e sair observando. Romanos 7 diz que nós não vamos cumprir a lei, mas é o quê? É crer no Senhor Jesus. O que é guardar os mandamentos hoje? Crer. Romanos 13 diz que o amor é o cumprimento da lei. E o Espírito de Deus coloca em nós, Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito que é amor. Perceberam? Ora, então se eu creio no Senhor Jesus, o que é fé? Fé é depositar confiança na informação que foi dada. Se eu creio nessa informação, eu oro por essa informação, né? E Deus vai começar a transformar as nossas vidas, os nossos relacionamentos. No tempo dele, na forma dele, e nós vamos ver alguns aspectos do casamento. E segundo a sua vontade. Entendemos o tudo? Para nós terminarmos esse aspecto da oração e entrarmos em alguns aspectos do casamento. Vejam lá. Portanto, a nossa oração, ou o nosso relacionamento com Deus, através da oração, deve estar pautado exclusivamente no que Deus diz. Claro que algumas vezes nós podemos usar textos bíblicos, não necessariamente. Algumas vezes podemos usar os princípios dos textos bíblicos, entendemos? Aqui nós temos alguns exemplos que eles usaram textos bíblicos. Neemias 9, abram lá, por favor. Neemias capítulo 9. Versículos 5, 6, 17 e 18. Diz assim, os levitas, e aqui dá o nome deles, diz assim no versículo, na segunda parte, então se disse, desculpem, bendito seja o nome da sua glória, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há,
os mares e tudo quanto neles há neles, e tudo preservará a todos com vida, e o exército dos céus te adora. E aí lá no versículo 16, né? O 16 diz que eles agiram soberbamente, no 17, vejam lá, recusaram ouvir-te, 9:17 de Neemias, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste. Endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe para com o propósito de voltarem para a servidão do Egito. Porém, tu, ó Deus, aqui ó, lembra que eu comentei? Qual é o caráter de Deus? Perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade. Tu não os desamparaste, mas como é que ele sabia de todas essas características de Deus? Deus os ensinou, Deus falou assim, ó, senta aí para falar quem eu sou. Sabe como ele sabia? Porque estava lá em Êxodo 34. Olha que interessante, ele orou aqui com características de Deus que Deus apresentou para ele lá em Êxodo. Se nós pegarmos Atos capítulo 4, nós vamos ver Paulo orando com o Salmo 2. Se nós pegarmos Jesus na cruz, nós vamos ver ele pedindo de acordo com o Salmo 22. Percebemos o que é pedir a Deus e ter a certeza de ser atendido? É desde que nós peçamos, da forma com que nós somos ensinados no Pai Nosso, aquilo que Deus é e aquilo que Deus já faz. Nós teremos a certeza que Deus fará, porque esta é a vontade dEle. A vontade dEle está expressa na palavra dEle. O que Ele quer para cada área, para cada um de nós, e no momento de vida de cada um de nós. Como é que é a nossa vida de oração? Orar antes é dependência. Orar depois é gratidão. Mas orar sempre é relacionamento. Tudo bem até aqui? E com relacionamento, nós entramos em casamento. Tudo bem até aqui? É claro que aqui é um voo panorâmico. Imagina se nós fôssemos estudar sobre oração na Bíblia. A Bíblia é repleta de informações sobre esse tema. Se você quiser, de fato, passar a ter uma vida de oração com Deus, se aprofunde nisso, nesses detalhes, leiam esses textos, a partir desses textos procurem sobre oração, né? E é claro que nós estamos vendo, lembra que eu falei, um prisma desse aspecto. Tem vários outros sobre oração. Tudo bem? Dúvidas? Vamos guardar esses princípios porque nós vamos usá-los no casamento? Porque um é relacionamento e o outro é relacionamento. Então vamos partir do seguinte pressuposto. Se neste relacionamento aqui, a base desse meu relacionamento com Deus é a palavra de Deus, aqui ó, vamos lá, eu vou até mudar para vocês aqui ó. E neste aqui ó, qual que é a base? Não dá para não ser a palavra de Deus. Se você quiser viver o seu casamento da forma que você quiser, do jeito que você quiser, porque eu sou mais eu e assim todo mundo tem que se adaptar, porque aqui é do meu jeito, deixa eu dizer, ó, vai dar errado. Não espera chegar lá para ver que vai dar errado. Vai dar errado. Estou dizendo para você que vai dar errado. Deus diz que vai dar errado. Porque é do jeito que Deus está dizendo que é para ser. Ah, mas isso aqui, do jeito que Deus está dizendo para ser, está meio fora da moda. É isso mesmo. Vai estar mesmo. Como teve durante a história toda da humanidade, os princípios de Deus fora de moda. Mas você quer ter uma vida que lá na frente vai ter um resultado glorioso? É do jeito de Deus. Deus nunca errou, Deus nunca falhou, Deus nunca mentiu. Não seria a primeira vez comigo e com você. Normalmente tem. Tem problema, tem problema. Não tem problema. Está citando o texto. É até bom porque lê o texto audivelmente. É bom, é bom. Isso é muito bom. Está procurando, está vendo. Isso é bom. Não tem pedido desculpa não, não tem problema. Tudo bem, pessoal? Vamos passar para o casamento? Passa ou não passa? O que vocês acham? Quem acha que passa, levanta a mão. Quem acha que não passa, levanta a mão. Quem está na sala, levanta a mão, porque ninguém fez nada, né? Vocês estão aí, né? Bom, pela risada, vocês estão prestando atenção. Vamos lá. Vou repetir a pergunta. Passa ou não passa? Passa? Vamos jogar o caminhão fora, então? Vai dar tudo. Boa, sensacional. No fim dá tudo certo. Olha lá, hein? Olha lá. Muito boa, muito boa. Vamos lá. E aí o que nós fazemos? Nós jogamos o caminhão fora.
Nós sabemos que o motorista é um incompetente, ele não sabe dirigir. O problema é a estrutura. Percebam aqui, ó, já vamos para o intervalo. Vejam que o problema é a ponte. Portanto, nós temos que entender que o casamento não resolve problemas. Se você casou para resolver o seu problema que você tinha em casa e tal, deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai resolver. Pio com os anos vai dar uma piorada. O casamento também não cria problemas que você não tinha. Que interessante. Eu casei, não tinha nada desse problema. Não cria não. Eles só não estavam aparentes. O casamento revela quem somos. E isso é um propósito de Deus, que nós vamos ver depois do intervalo. Pessoal, como prometido, vamos voltar. Porque aqui, como educação de filhos, vocês que são casais e têm filhos pequenos, é como educação de filhos. Prometeu, tem que fazer, né? Então vamos lá. Como eu falei que ia voltar um pouquinho antes, nós vamos voltar, e eu falei que eles iam ficar ouvindo a voz. E iam voltando, e nós vamos avaliar isso. Então vejam, o que é que nós vimos em relação ao casamento, um aspecto importante aqui. Casamento não é o seu problema. Não foi porque você casou e que você tem agora esse monte de problema. Que surgiu e você não era assim, você não tinha esses problemas. Você casou e viu que tudo aquilo que você imaginava para o casamento que ia resolver os seus problemas, não resolveu nada. Não resolveu nenhum. De vez em quando piorou. É ou não é? Sabe por quê? Porque casamento é um projeto de Deus que Deus usa para mostrar quem eu e você somos. Que sozinhos não conseguiríamos entender. Vocês querem ver isso? É isso que nós vamos começar agora com a segunda parte. Vejam lá. Eu preciso fazer essa introdução antes de nós entrarmos nesse aspecto. Como é que Deus fala conosco? Vamos lá. E agora, como entra na segunda parte, e eu normalmente vou mais devagar na primeira, agora nós vamos acelerar. Nós temos 3 aspectos para ver sobre o casamento, então apertem os cintos que nós vamos juntos, tá bom? Vamos lá, como é que Deus fala conosco? Isso, muito bem. Deus nos dá evidências teóricas e Deus nos dá evidências práticas. Para tirar 2 na prova, porque um você já tirou, porque era o Pai Nosso, você já esqueceu, você nem lembrou mais do que eu falei na primeira parte, quanto mais de um que você tem que tirar na prova. Mas vejam lá, como é que Deus nos fala com as evidências teóricas? Como é que Deus fala comigo e com você? Isso, em uníssono. Isso, pela Bíblia, exatamente isso. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Havendo Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Lembram desse texto? Hoje Deus nos fala pela palavra. É essa palavra que é a base da nossa oração, de um relacionamento com Deus. É essa palavra que vai ser a base do nosso relacionamento de uns para com os outros. Deus nos fala pela palavra. Só pela palavra? Só? Não? Qual é a outra forma que Deus nos fala? Pelas coisas criadas. Vejam só você. Eu falei que ia voltar antes, então está tudo certo, tudo combinado, né? Vamos lá. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Romanos capítulo 1 diz que as coisas criadas revelam para nós quem Deus é. Por isso que os homens são indesculpáveis. Deus não fez o que fez da forma com que fez, porque ele não tinha outra forma de fazer. Deus fez tudo o que ele fez, tudo que nossos 5 sentidos percebem. Percebeu alguma coisa aí? Já pensou? Baixou aí? Então, tudo o que os nossos 5 sentidos percebem, Deus criou, porque ele tem uma verdade espiritual para nos ensinar. Você sabe por que eu e você nascemos da forma com que eu e você nascemos? Como que é? Porque como é que você queria que a gente nascesse, Dante? Na natureza tem outras formas. Tem a forma, por exemplo, Deus poderia ter cortado um dedinho e dar para cada um de nós um filho? Claro que podia. Por que não fez? Não podia fazer? É claro que podia. Na natureza nós temos essa forma de procriação. Por que eu e você tem que ter uma semente masculina, uma semente feminina que se unem para gerar uma nova vida? Sabe por que é assim? Porque espiritualmente é assim. Para nós entendermos João capítulo 3, quando Jesus fala, Nicodemos, importa-vos nascer? De novo, quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da palavra e do Espírito, quem não nascer do údatos e do pneumatos. Se nós pegarmos em 1 João 3, a palavra lá é
esperma, em 1 Pedro, é esporá, são duas sementes, uma feminina e uma masculina que se unem. Eu entendi o nascimento espiritual. Agora peguem tudo que foi criado, inclusive o seu casamento e o meu, para entendermos verdades espirituais. Se nós descolarmos, não vai fazer o menor sentido estarmos juntos. Agora, se nós compreendermos as verdades espirituais que estão no casamento, esse é um propósito de Deus extraordinariamente maravilhoso. Vamos lá, quantos pecadores nós somos? Quantos pecadores você é? A gente começa a se comparar com quem está preso, é ou não é? Um drogado, com quem nem está na igreja, está chegando em casa agora, essa hora, de ontem. Então nós não... Ah, não. Então abre para Salmo 19, por favor. Nós vamos ter que correr. Vamos lá, Salmo 19, 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Nós sabemos quem somos na realidade? Não sabemos, não. Eu e você não temos a menor ideia o quanto nós estamos longe e separados de Deus. Mas Deus usa a sua palavra para nos ensinar. Vejam lá, qual é a evidência teórica que nós somos pecadores? É só pegar Romanos capítulo 7. E se você entender que você não é tão pecador assim, é só ler a lei. Dá uma lidazinha lá. Você sabia que falar mal do outro sem o outro estar perto é pecado? Não, não pode ser. É. Entendeu? Sabia que mentirosos não vão herdar o reino de Deus? Está lá em Apocalipse? Não, mas tem mentira aqui também. Não. Ah, é? E nós temos as evidências teóricas de como eu e você somos pecadores e precisamos de uma redenção. Precisamos que o sangue de Cristo nos purifique de todo pecado. Estamos entendendo? Mas Deus nos dá evidências práticas. Que extraordinário. E sabe qual é a evidência prática para mostrar como nós somos pecadores? É isso mesmo. Vejam vocês. Quando você era solteiro, dormia com a luz apagada ou acesa? Tanto fazia. Vai dormir hoje, casado, com apagada ou acesa. Pode ter a Terceira Guerra Mundial. Qual é o problema de deixar o tênis na porta, que depois chegou do futebol, amanhã eu vou pegar ele de novo, deixa ele aí no cantinho, sujo, não faz mal. Vai, deixa. Deixa a toalha molhada em cima da cama para você ver o que vai acontecer. Olha lá, estou vendo alguns sorrisos aqui. Mas qual é o problema? Como qual é o problema? E pasmem vocês, tem casais que se separam no local em que aperta a pasta de dente. Sabiam disso? É no meio ou embaixo? Eu já peguei 352 vezes essa pasta de dente apertada no meio. Tem que ser embaixo, porque vai subindo, né ou não é? Percebam? E o casamento nos mostra como nós somos egoístas, mesquinhos, individualistas, arrogantes, interesseiros, inseguros. Entendemos que o casamento não criou isso? Nós já éramos assim. É que nós não tínhamos uma outra pessoa para falar não para nós. Não quero ir para a praia, eu quero ir para o campo. Não quero tirar férias em dezembro, quero tirar em janeiro. É que nós não tínhamos outro contraponto. E Deus fala, eu vou mostrar para você o quanto você é pecador. Porque somente a partir do momento que nós conhecemos o quanto nós somos pecadores, nós vamos entender a necessidade que nós precisamos de um Redentor. Olha, você já pode sair daqui agradecendo a Deus pela sua esposa que você chegou aqui brigando com ela. Pro seu marido que você não queria ver, só vamos para a escola dominical que nós temos que sentar junto, é ou não é? Comece a agradecer porque é um instrumento de Deus para mostrar o quanto eu e você somos pecadores. E a solução em Cristo. Estamos entendendo? Começamos a entender o propósito do casamento? Não é aquele homem que o Senhor colocou na minha vida, não faz nada direito. Aquela mulher que eu já falei 10 vezes, perceberam? É um agente de Deus. É isso mesmo. Vejam lá, mas tanto na lei como no casamento, nós temos que entender que o centro é a misericórdia e a graça. Por que você casou? Você já fez essa pergunta? Algumas vezes já, né? Um dia eu tava com a cabeça. Por que você casou? Qual o propósito de Deus para o seu casamento? E aqui nós vamos ver 3 aspectos importantes hoje. Santidade individual, unidade e elementos e ferramentas que Deus deu para medir
a nossa fé. No casamento, você está falando tudo isso, é que nós só vamos passar alguns aspectos, tem muito mais que isso na Bíblia, eu já falei que são 2 temas repletos, né? Por que nós casamos? Você já se sentiu sem forças? Cansado? Sem perspectiva? Desanimado? Em um momento de prova no limite? Você já sentiu isso? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando nós fomos alcançados pelo Senhor e Deus nos converte, nos transforma e nos dá uma nova vida, esse é o primeiro passo da salvação, que é dividido em 3 etapas. A salvação, que é a justificação, que é a salvação do Espírito, isso se dá no momento que eu e você cremos. A salvação da alma, que é a santificação, aquele que começou a boa obra de completar até o dia de Cristo, se eu e você estamos vivos, um dos aspectos, e eu sempre falo isso, algumas pessoas acham que eu sou meio esquisito, eu sou mesmo, mas você já se perguntou quando você acordou por que você não morreu dormindo? Eu já me perguntei. Eu acordei e falei, mas por que eu acordei? Você nunca se perguntou? Esse Dante deve bater muito bem, né? Mas porque é um propósito. Ora, se eu acordei e é um propósito, qual é o propósito que eu estou vivendo? E um deles é esse processo de santificação. E a terceira fase da salvação é a redenção. São as 3 fases. Como nós caímos no Éden, corpo, alma e espírito, Deus providenciou a salvação de espírito, alma e corpo. Perceberam? É por isso que é justificação, santificação e redenção. Mas o que nós vamos ver hoje é a santificação. Nesse processo de santificação, e agora eu estou falando individualmente, eu não estou falando com você como casal, estou falando com você como pessoa, como um filho de Deus, numa relação com Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você. Vai ter momentos em que a sua e a minha fé vão ser provadas para ver se aquilo que nós estamos dizendo que nós cremos mesmo. Peguem lá Tiago capítulo 1 depois, vejam. Porque uma vez aprovada essa fé, ela é mais preciosa do que o ouro puro. É muito importante nós sabermos e cremos em quem nós dizemos que cremos. Mas isso é um processo. Nós não vamos dormir e acordar mais santo. Eu não vou ser mais santo hoje do que eu fui ontem, menos do que você amanhã. Isto é um processo. E neste processo, Deus está falando o seguinte, eu vou colocar alguns ingredientes de dificuldade. E esses ingredientes, sejam eles quais forem na sua vida, pode ser financeiro, pode ser de relacionamento, pode ser de doença, pode ser qual for. Se você está esperando que Deus vai lhe dar uma vida de sombra e água fresca, enganaram vocês. Esse não é o Deus da Bíblia, não. Deus quer filhos maduros na eternidade. Portanto, nós precisamos passar por um processo de transformação da nossa mente, que está em Romanos 12, 1 e 2. Lembraram? Não? Anota aí para ler depois. Tudo bem, então? Nesse processo de santificação, abram para Eclesiastes, capítulo 4, por favor. Eclesiastes, capítulo 4. Vejam lá. Versículo 9. Tudo bem até aqui? Mais ou menos, Dani. Já perdi algumas partes, fiquei pensando no que eu ia almoçar hoje. Tá, mas volta aqui. Vamos lá que ainda dá tempo. Capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiverem só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Opa! Há um projeto de Deus para ter unido, e aqui não é unido qualquer um com qualquer uma. É Deus uniu você, Carlos e Gabriela. Perdoem aqui o exemplo. Poderia ter sido outro? Não, não poderia não. Nesse propósito de Deus, tinha que ser os 2. Porque vão ter situações, permita-me aqui o exemplo, que Deus vai permitir na santificação do Carlos, que só a Gabi tem as características que vai ajudar a suportá-lo esse momento difícil. Estamos entendendo? Porque o seu marido é o seu marido? Ou você acha que foi por acaso Deus deu uma titubeada lá e você foi bem na hora que você falou sim? Não era com ele. Há um propósito de Deus para isso. E o propósito de Deus tem a ver com a santificação do seu marido. Maridos, Deus está santificando as suas esposas individualmente como filha dele.
E vão ter momentos muito difíceis na vida dela, em que eu e você talvez estejamos não tão enfrentando essa dificuldade nesse nível. Deus nos colocou na vida das nossas esposas, porque só nós seremos capazes, teremos essas características que Deus nos dá para suportá-la nesse momento. Nós estamos entendendo? Abram aí para 1 Tessalonicenses capítulo 5. Abram lá, por favor. Dante, você falou que estava correndo, mas está andando devagar. É porque eu preciso firmar alguns conceitos aqui. Primeiro conceito que nós estamos vendo em relação ao casamento, que deve ser sustentado pela palavra como oração, porque os dois dizem de relacionamento, é o aspecto da santificação. Deus uniu você a você, especificamente, com o seu nome, com as suas características, porque nesse processo de santificação, você vai ser fundamental na vida do outro e ninguém mais. Se nós abrirmos mão disso, nós estamos prejudicando o desenvolvimento e a santificação e a maturidade do outro. Não abra mão disso. Não menospreze isso. Não ache que é um problema, afinal de contas, a sua mulher também está passando por isso de novo. De novo. Talvez foi uma lição que ela foi reprovada. Deus falou, vamos de novo. Dante, de novo. Em casa, normalmente é o contrário. Eu que sou reprovado nas lições, a Carol fala, eu estou aqui de novo. Né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 11 a 15. Eu sei que aqui está falando sobre a esperança, sobre questão futura, mas vejam aqui. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É claro que tem muitos aspectos relacionados à igreja aqui, né? Ao corpo, mas onde é que começa a igreja? Em casa. O método de Deus sempre é de dentro para fora. Perceberam? É sempre Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por que não foi até os confins da terra, Jerusalém, Judéia e Samaria? Não, ao contrário, né? Por quê? Porque o princípio de Deus sempre de dentro para fora. Por isso que todas as vezes que nós olharmos para a igreja e tivermos algum problema, é porque nós estamos com um problema em casa. Não é o contrário. Porque o princípio de Deus vai começar a santificação no casamento. Um vai ser fundamental para o outro. Nós estamos começando a entender como é que Deus vai usar a sua vida na vida do seu marido, da sua esposa. Nós estamos começando a entender vice-versa. Nós estamos começando a entender que isso aqui não foi por acaso. Nós estamos começando a entender que Deus não falou assim, vamos lá, eu vou salvar vocês aí, e vai vivendo aí que a gente se encontra no céu um dia. Não é assim? Não é? Então como é que é? É dia a dia, num relacionamento, né, em que Deus colocou você com o seu marido e você com a sua esposa, porque Deus quer santificá-la. E o nosso papel, essas duas expressões aqui, consolar é parácletos e edificar é a palavra que significa construir uma casa. Parácletos é aquela palavra usada para o Espírito Santo lá em João 14, lembram? Eu mandarei um outro consolador, é essa palavra. E o que é consolar? Consolar não vai acontecer, mas não, vem cá, não. A gente faz normalmente com o filho, não faz isso não. Desculpem. O que é parácletos? É estar junto para resolver o problema. Imagina que seu filho chutou uma bola no vizinho, quebrou a vidraça do vizinho. Ele é um garoto pequeno ainda, não tinha ainda muita noção do que fez. O que você fala para ele? Vai lá, toca a campainha no vizinho e se vira. Você fala isso? O que você faz? Vem cá, filho, vamos lá. Papai vai com você, mamãe vai com você, vamos lá. Vamos tocar a campainha. Fulano, então, o Zezinho quer falar com você aqui uma coisa. Ele, não, pai, fala você. Não fala você, eu tô aqui, mas fala você. Você quebrou, não foi que chutei, né? Bom, e aí, para mostrar o quê? Que Paráclitos, esse consolador, não é quem passa a mão na cabeça e fala, não vai acontecer mais. Vamos estar junto para resolver esse problema. Esse é o Espírito de Deus que está conosco. É por isso que ele habita em nós. Maridos, vamos estar junto com elas. Porque naquele momento pode ser que a gente não esteja precisando daquele conforto, daquele suporte, agora estamos juntos para ir com esse problema. Mas ela está precisando estar juntos para resolver. E edificar é que isso talvez não seja em uma vez só. Ou você constrói uma casa, já começou a construir, vamos começar a construir hoje, vamos lá? Semana que vem já começa a mudar, passar a geladeira. Não? Vai demorar?
Então, por que a gente quer que o outro se resolva assim? Não, já falei 3 vezes, você não melhorou ainda. Não, talvez você tenha que falar 52. Estar junto com ele 60 vezes. Porque é um processo, e o processo de Deus é uma construção. É tijolo por tijolo, é dia por dia. Tem coisas que aí que você começa a ver, quando a casa começa a subir. Ah, agora eu comecei a ver. Né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu não deveria, porque senão não acaba os temas, mas não tem problema se não acabar. Mas é importante dizer, você já percebeu na estrutura familiar uma coisa muito interessante? Na estrutura familiar é assim, a mulher sabe o quê? Edifica a sua casa. O que é edificar? Subir parede? Que interessante, né? Na estrutura bíblica, quem dá os fundamentos é o homem. E os fundamentos, você está olhando para cá, o que você está olhando? Você está olhando para os fundamentos ou você está olhando para as paredes? Vamos lá, aqui, está todo mundo aqui? Não, vou mudar para ver se vocês conseguem me acompanhar com os olhinhos. Não vai, vou sair da câmera, vocês vão me acompanhar, estão todo mundo aqui? Então vamos lá. Pessoal, vocês estão olhando para os fundamentos ou para as paredes aqui? Nós temos que aprender que num casamento, a liderança do homem, muitas vezes quem está fora não vai ver a liderança, mas vai ver o reflexo da liderança pelas paredes que foram levantadas pelas mulheres. Quando as pessoas olharem para a sua casa, vai ver o reflexo do que você está edificando, mulheres, sobre o fundamento que o homem colocou dentro de casa. Que estrutura extraordinária! Como um completa o outro. É extraordinário isso, não é isso? Quando você vê o filhinho bem arrumado, o que você fala? Que pai bacana, que pai bacana. Ele nem sabe que roupa que o menino está usando. Nem sabe, nem veio vestido. Ah, veio vestido para a igreja hoje. Nós não sabemos nada disso. É claro que é um exemplo só, mas em todas as outras estruturas, né? É ou não é? Não sabe nem se o menino escovou os dentes de manhã. Nós pegamos ele, pusemos no carro e viemos para a igreja. Agora a mulher sabe tudo, o que ele tomou de café, o que ele fez, a roupa, a meia, o sapato, se ele... Tudo! Percebam que as coisas visíveis é quem edifica e a mulher sabe. O que é a sabedoria na Bíblia? É o que Salomão pediu. Salomão pediu o quê? Não, ele recebeu sabedoria. Ele não pediu sabedoria. Pode pegar Reis 3 lá. Ele pediu um coração que ouve. Senhor, me dá um coração que te ouve. Senhor, me dá um coração que te ouve. Mulher sábia, você quer edificar? Um coração que ouve. O que Deus está falando para você fazer, quando fazer, como fazer, de que forma fazer. Senão, vai destruir a casa. Mas fechando parênteses aqui, não poderia deixar de falar isso. Vejam só. Deus os uniu. Porque um é fundamental no suporte ao outro, no aperfeiçoamento que Deus quer fazer na vida individual de vocês e em vocês. O casamento começa a tomar outra perspectiva, né? Primeiro começa a me mostrar como eu sou pecador. Depois começa a me mostrar que nesse processo, nesse pecador que eu sou, Deus vai me santificar e me amadurecer. E o outro, que é o fulano de tal, não é um outro, é o fulano de tal, vai ser fundamental para a sua santificação. Esse é o projeto de Deus. Portanto, conforte-o e console-o. Esteja junto. E tijolo sobre tijolo. Leva tempo, mas é glorioso. Tudo bem? Vamos para o próximo tema? Temos mais 2 ainda e pouco tempo. Vamos lá. União, uniformidade e unidade. Baseados da mesma forma que a oração, que é sobre a palavra, nós temos aqui 3 conceitos importantes. E vou dizer uma coisa a vocês. Deus não nos chamou para uma união. Deus não nos chamou para uma uniformidade. Mas Deus nos chama para uma unidade. São conceitos muito diferentes. Eu vou precisar, eu sei que ela evita e não gosta muito, mas vou precisar usá-la. Eu já combinei com ela, é claro que eu ia pedir um voluntário, mas vou chamar a Carol para ser voluntária. E eu queria exemplificar isso aqui com algo, talvez para nós guardarmos, a diferença entre união, uniformidade e unidade, tá bom? Então, por favor, querida minha, me ajude aqui. Veja, vocês estão vendo que número aqui? Eu vou perguntar de novo, vocês estão vendo que número aqui? Ué, sobre o mesmo objeto, no mesmo momento, vocês já mudaram de opinião tão fácil assim? Sabe o que é uma união? Vem aqui, por favor. Ó, uma união é isso aqui, ó. Que número que ela está vendo? E eu? Então, percebe? Mas nós estamos juntos.
Nós estamos aqui, imagine que nós estivéssemos na mesma casa. Vocês percebem que união é estar juntos, com propósitos diferentes? O objetivo é diferente. Aqui para 10 falta 1, sob o ponto de vista dela. E para mim? Não vamos chegar não, falta 4, é muito tempo, vai demorar muito. Perceberam? Isso é união. União nós temos em clube, por exemplo. Um está lá para jogar bola, outro está para nadar, outro está para se divertir, outro está para ir almoçar. Deus não nos chamou à união. Deus não nos chamou para morarmos no mesmo lugar, com perspectivas diferentes. Mas também Deus não nos chamou à uniformidade. Ao contrário, bom, Que número que ela está vendo aqui? E eu? Não estou vendo nenhum, eu estou atrás dela. Sabe por quê? Porque nós somos iguaizinhos, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, da mesma forma. Perceberam? Obrigado. Não, faltou um. Faltou a unidade, né? Veja só. E que número eu e ela estamos vendo agora? Aqui do nosso lado, né? Nós estamos assim, ó, pessoal. Só para a gente combinar, para vocês responderem mesmo. Qual que é? Por quê? Porque nós estamos juntos, mas com o mesmo propósito. Perceberam o que é unidade? Obrigado. Isso aqui é só um exemplo, é claro que é um exemplo que eu consegui trazer aqui para vocês, para nós entendermos que não basta morarmos juntos. Que Deus não nos chamou à união. Deus nos chamou à unidade. E o que é unidade? Vejam lá. União é a individualidade juntos. Você tem sua vida, faz o seu propósito de vida, tem a sua vida profissional e eu tenho a minha. À noite, de vez em quando, a gente se encontra. Quando não, nos finais de semana. E os filhos? Bom, os filhos a gente deixa com um, com o outro, a gente vai levando e vamos ver. O seu dinheiro é o dinheiro, não é o meu. Ou seja, a gente só tem o mesmo endereço, só tem o mesmo CEP, mas nós não temos nada em comum. Esse não é o casamento bíblico. Outra forma que não é o casamento bíblico é quando todos são iguais, pensam iguais, agem iguais, são exatamente da mesma forma. Um exemplo de uniformidade. Isso, uniforme. Uniforme vem da palavra uniformidade. Você já viu uma fábrica com todo mundo com uniforme igual? Você não distingue ninguém. É ou não é? Todo mundo é igual. Mas esse não é o propósito de Deus para a família, para o casal. Não é. É a unidade. E o que é a unidade? Unidade é uma união de propósitos e objetivos. É olhar sob o mesmo prisma. Mesmo que os lados, né? Sob o mesmo lado, perdão. Mesmo que as funções sejam diferentes. Mesmo que as atuações sejam diferentes. Mesmo que os momentos sejam diferentes. Isso é unidade. Veja, e onde é que nós compreendemos o que é unidade na Bíblia? É em João 17. Vamos abrir lá para João capítulo 17. Versículo 20. Volto a dizer, esses temas são riquíssimos e aqui é algo que seria importante vocês estudarem. Nós só vamos pegar um aspecto aqui sobre a unidade, vejam lá, versículo 20 do capítulo 17 de João. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É claro que aqui é um conceito para a igreja, para o corpo de Cristo, mas se nós olharmos para o corpo de Cristo em 1 Coríntios, nós vamos entender o que é uma unidade de um casal. Percebam? Percebam que o meu braço não ficou em casa. A minha fala está aqui, o meu pé já está indo embora. Vocês percebem que há um conjunto, mas cada um está fazendo uma coisa aqui. Os meus olhos estão vendo, a minha boca está falando, os meus braços estão mexendo. Mas há uma unidade. Por quê? Porque todos nós estamos aqui num propósito de estarmos conversando por um tempo. Estamos entendendo o que é uma unidade? Deus nos faz pelas coisas criadas entendermos princípios espirituais. Portanto, mulheres, vocês não vão fazer a mesma coisa que os seus maridos. Maridos, vocês não vão fazer as mesmas coisas que as suas mulheres. Na casa, na liderança, na submissão. Cada um tem a sua função, mas nós estamos indo para onde? E ir para onde? É ir para a glória de Deus. As nossas vidas estão glorificando a Deus?
Porque a unidade, os dois precisam ir na mesma direção. E aqui, por que eu digo que é um tema a ser estudado? Porque aqui há a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. Há uma unidade. Ora, se Deus criou algo que nos fala que nós somos uma unidade, as coisas criadas vão nos ensinar verdades espirituais, mas eu posso olhar para as verdades espirituais e entender o que é uma unidade. Eu vou ter que estudar o que é uma unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. João 17 é um bom começo, né? E vejam o que ele fala. É nessa unidade que nós vamos mostrar o quê? Para o mundo que o Pai enviou o Filho. É nessa unidade que as pessoas vão compreender que Jesus é o Filho de Deus que veio nos salvar, que é o próprio Deus que se fez carne e morreu por nós. É nessa unidade. Estão entendendo o propósito do seu casamento? O propósito do seu casamento toca a campainha do seu vizinho um dia e fala assim, vem passar o dia aqui em casa. Você só vai conviver com ele e você vai mostrar Cristo e a igreja. Você vai mostrar a redenção. Só convive. Convive no casamento. Mas deixe os seus vizinhos um dia participarem lá de um almoço, de um bate-papo, de um café. É isso que ele está dizendo aqui. Vejam lá. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu não lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Eu lhes tenho, transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amastes a mim. Enfim, e aqui tem todo um contexto sobre a unidade. Percebemos o que é para que Deus nos chamou? Deus nos chamou para estarmos juntos, vivemos juntos e temos os propósitos, cada um indo para o seu lado. Deus não chamou para que nós caminhássemos sempre iguaizinhos, da mesma forma, no mesmo tempo. Não, mesmo porque, lembram da santificação? Vão ter momentos diferentes de vida, em que um vai apoiar e suportar o outro. Mas Deus nos chamou que nesses momentos e nessas particularidades, nós estejamos caminhando para um mesmo rumo, para o mesmo sentido. Qual era o propósito de Deus mesmo? Se eles são um, qual era o único propósito de Deus? Lembra da história da criação, da humanidade? Como é que é? Criação, queda, reconciliação e redenção. Eu entendi a oração de Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita como eu quero, mas como tu quer. E qual que é o propósito que nós fizemos todo esse plano extraordinário criado? Qual foi o propósito? Reconciliar, mesmo que eu esteja aqui sofrendo a separação do Pai e do Espírito nesse momento. Jesus falou, mas o nosso objetivo juntos é a reconciliação, é a redenção. Percebemos? Qual é o nosso objetivo como casal? Aqui, maridos, vocês precisam tomar a frente disso e definir, biblicamente, qual é o objetivo que você tem com a sua esposa para seguir os próximos passos. Para chegar com 50 anos de casada, como é que vocês vão chegar? Tudo destruído, tudo arrebentado, como é que vocês vão chegar? Ou de uma forma gloriosa para Deus, porque é um propósito definido. Perceberam? Uma coisa importante. Agora, quem define esse propósito? É o marido? É a esposa? São os dois juntos? Se concordarem, tudo bem. Se não concordarem... Então, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O propósito está fora do casal. Quem define o propósito pelo qual o casamento foi criado não é o homem, não é a mulher. É Deus quem vai dizer, eu criei para esta finalidade. Portanto, homens aqui liderando esse aspecto também. Qual foi o propósito pelo qual Deus fez o casamento? Nos uniu como uma unidade. Vamos viver para esse propósito. Porque o tudo da oração, diante do propósito de Deus, Deus vai atender. Isso vai causar reflexos na nossa vida, sendo santificados com o apoio do outro, suporte do outro, porque o outro está nos mostrando como nós somos pecadores. Veja, nesse propósito de Deus,
caminhando juntos, cada um na sua função, no seu formato, no seu tempo, Deus santificando a um suportando, e ao contrário. Veja, sabe onde começa a refletir isso? Nos filhos, no trabalho, nos vizinhos. Aí as pessoas começam a ver, esse daqui eu acho que ele deve ser um cristão, esse deve seguir a Bíblia. Estamos entendendo? Só para ilustrar, eu gosto muito ilustrar o que é uma uniformidade e o que é uma unidade. Vejam que interessante, quando eles foram construir, né, a Torre de Babel lá em Gênesis 11, sabe como é que eles fizeram? De tijolos. Tijolo é tudo igualzinho, né? E quando Deus manda levantar um altar, sabe como é que Deus manda levantar? Com pedras não lavradas. Deus fala, não queira arredondar a borda. A borda vai ser desse jeito. Sabe por quê? Porque Deus vai nos usar. Isso aqui é para a igreja, Pedras Vivas, está lá em 1 Pedro. Isso aqui Deus vai nos usar do nosso jeito, com as nossas características. Você, esposa, com a sua característica, o seu marido, tem aquela pedrinha um pouco mais pontiaguda, né? Então, mas vai encaixar com ele. E essa era a forma de se fazer o altar. Na igreja, nós somos pedras vivas, nós somos assim, não é todo mundo fazendo tudo igual ao mesmo tempo, da mesma forma. Cada um na sua característica. Umas maiores, outras menores. Umas, vocês percebem que vão ter duas grandes, mas se não tiver uma pequenininha para encaixar ali, elas caem. Perceberam? Isso aqui, você não precisa ser igual ao seu marido, pensar totalmente igual sobre onde vão passar as férias, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer com o dinheiro. Mas precisa se encaixar um no outro, com o propósito único pelo qual Deus nos fez. E permitiu com que nós casássemos. Tudo bem? Interessante aqui. E para nós terminarmos, guardem isso aqui, muito importante. A definição não está comigo ou com você, ou com o esposo, ou com o marido ou com a esposa, mas está em Deus. Qual é o propósito pelo qual Deus fez o casamento e uniu você a você? Tudo bem? Vamos terminar, temos mais alguns minutos. E o último tema, vocês lembram qual eram os 3? Nem sabia que era 3, não estava prestando atenção, só eram 3, né? Vamos lá, a santidade, a unidade e agora algo que Deus nos dá um privilégio extraordinário. O que são, me ajudem aqui, vocês que são mais conhecedores desses instrumentos, me ajudem aqui, o que é isso aqui? Isso, é para tirar 3, vocês já tiraram 2, já esqueceram até do 1. Instrumentos de medir, isso, instrumento de medição, né? Algum exemplo aí que vocês queiram dar? Vocês conhecem? Como? Tá vendo? Nada como ter um engenheiro na sala, né? Veja, uma régua, uma balança, né? Aqui são instrumentos de medidas, né? E por que nós usamos instrumentos de medidas? Porque nós precisamos mensurar o que quer que seja. Pode ser massa, pode ser volume, pode ser temperatura, enfim. Nós precisamos conhecer o tamanho, a medida, a temperatura, certo? Vejam aqui alguns exemplos. Instrumentos para medição de comprimento. Aqui tem algumas medidas que são usadas. Nivelamento e alinhamento. Medição de massa e volume. E assim por diante. Medição de temperatura, né? Termômetro, que é um dos conhecidos. Instrumentos elétricos e eletrônicos e assim por diante. Se isso é tão importante para nós vivermos o nosso dia a dia, vocês acham que Deus nos deixaria sem referência dos aspectos espirituais que nos envolvem? Se Deus não vai deixar sem referência, como é que está a sua fé? Você já mediu? Qual desses aparelhos você vai usar? Não dá, né? Isso aqui está medindo coisas, aspectos materiais. E os aspectos espirituais? Como é que tá? Você vai levando? Como é que tá? Vou dizer a você. Olha aqui um aspecto, um medidor que Deus coloca, por exemplo, da nossa fé. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força, ou a tua confiança em Deus, ou a tua fé é pequena. Então quer dizer que eu não estou medindo a minha fé pelo quanto eu conheço de informação. Eu não estou medindo a minha fé por quantas vezes eu venho na igreja.
Eu não estou medindo a minha fé se eu falo alto ou baixo. Deus nos dá um medidor, uma unidade de medida para medirmos a nossa fé no dia da dificuldade. E aí eu vou ver quanto eu confio em Deus ou não. Olha que privilégio que Deus está nos dando. Sabe aquela dificuldade que você ora todo dia de manhã para Deus te livrar? Livrar disso, livrar daquilo, não quero que tenha isso, guarda todo mundo. É isso? Deus está falando, não, Dante, eu preciso te mostrar como é que você está andando aí. Porque às vezes você acha que você está bem na fé. E quantas vezes eu falei, Senhor, agora pode contar comigo. Deus falou, Dante? Eu falei assim, eu vou apertar só meia volta o parafuso. Só meia volta, porque a volta inteira você não vai aguentar. E eu, Senhor, e agora? O Senhor me abandonou, o Senhor não me ama, onde o Senhor está? Deus está falando, não, eu estou aqui sempre. É que a sua confiança em mim que está pequena ainda. Você está conhecendo muito, mas talvez você está colocando na prática muito pouco. Percebemos? Que unidade de medida extraordinária. Você já parou para pensar nisso? Deus nos dá medidas da nossa vida espiritual. Dante, eu não entendi nada do que tem a ver com casamento. Tem uma outra unidade de medida interessante. Posso fazer uma pergunta para você, maridos? Você é salvo? Sim? Tem certeza? Como é que você mostra isso para mim? Eu posso tirar uma lista aqui, ainda se eu tivesse preparado, tiraria do bolso ainda. 1 João 5, vou começar a te dar uma série de versículos. Essa é a forma teórica, lembram disso? Qual é a forma prática de você me mostrar que você é salvo? Vejam que interessante. Deus nos dá o privilégio de casarmos com uma extraordinária mulher, para que no dia a dia nós vamos ler sim e termos a certeza da salvação pelas Escrituras, mas nós vamos ter a oportunidade de Deus mostrar para mim e para você, maridos, que nós somos salvos em Cristo. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 1 João capítulo 4, abram lá, por favor. 1 João capítulo 4. E nós estamos terminando a aula, esse tema ou esses aspectos relacionados à oração. E vocês lembram que nós vimos um pouco diferente hoje, né? Poderíamos olhar sobre a oração no casamento, enfim, mas olhamos esses dois aspectos diferentes. A oração como um relacionamento com Deus, que é intencional e baseado na palavra, que é a mesma forma que o casamento, que é um relacionamento de um com o outro, que é intencional e deve ser relacionado com a palavra. E 1 João capítulo 4, versículos 11 diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Eu vou pedir mais 3 minutinhos porque eu não poderia deixar as mulheres sem dizer qual que é o medidor delas, das esposas. Maridos, percebemos que Deus nos deu, é claro que esse texto também é aplicado para a igreja, mas vamos olhar primeiro de dentro para fora, na família. Deus falou o seguinte para os maridos: eu vou mostrar a vocês como está o seu relacionamento comigo. Eu vou fazer vocês casarem e terem o privilégio de demonstrar o amor que vocês têm comigo para com suas esposas. Da mesma forma que Cristo amou a igreja. Aí vai ter que estudar como é que Cristo amou a igreja. Está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, mas fica a lição de casa, não vai dar tempo para a gente ler. Percebemos? Olha o privilégio. Você está tendo problema de amar a sua esposa? Está amando alguém que não é a sua esposa? Você tem um problema espiritual profundo, meu caro. Você deve tratar com Deus esse aspecto. E corra, porque nós estamos falando de salvação eterna.
Não estamos falando de alguma coisa que não estão tão bem, que é alguma coisa que eu não consigo lidar tão bem. Nós estamos falando da salvação eterna. A forma de nós olharmos para a vida de um homem, como ele se relaciona com Deus. É só olhar para a vida do seu casamento, como é que ele se relaciona com a sua esposa. Tudo bem? Isso é sério. Não vim aqui para ouvir isso, então, mas você veio, ouviu. Vai ter que levar para casa. E vai ter que pensar nisso. Esposas, mulheres, sede submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Você tem problema nessa área? Deus é um medidor, é uma unidade de medida para dizer que você tem um grande problema de se submeter a Deus. Porque faça um como você faz o outro. O problema não começa com a sua submissão ao marido, começa a sua submissão a Deus. Se você tem um problema de entender que o seu marido é o líder da sua casa, que deve sustentá-la e suportá-la e edificá-la, como diz Efésios 5. Você tem um problema de relacionamento profundo com Deus e não está se dando conta. Mas como Deus não vai aparecer para você e falar assim, olha, agora você não está submetendo. Ele vai assim, eu vou fazer você casar para colocar um marido para liderar você, para você entender como é que você está se submetendo a mim. Que profundidade espiritual, muito além daquilo que, não, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que... Não. Todas as coisas criadas são reflexos de verdades espirituais profundas que Deus nos deu. Olha o privilégio que Deus nos dá. Será que eu sou salvo ou não, maridos? Pergunta para sua esposa. Mulheres, será que eu me submeto a Deus? Tudo que Deus fala, eu estou fazendo a vontade dele, eu estou vivendo para ele, eu estou levando meus filhos, a minha família, tudo para ele, tá? Pergunta para o seu marido. Vamos orar? Pai querido, obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado pela riqueza, ó Deus, daquilo que o Senhor nos deixou. Obrigado porque a tua palavra é a pessoa do Senhor Jesus, a obra que o Senhor fez para nos reconciliar contigo, com reflexo de tudo aquilo que foi criado e que vivemos no dia a dia. Pai, pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco. Fale com cada um aqui que o Senhor trouxe, para a honra e glória do teu nome, para que sejamos transformados, ó Pai, que o nosso caráter seja mudado ao caráter do Senhor Jesus e sejamos aperfeiçoados como filhos adultos, maduros, ó Pai, que glorifiquem ao Senhor, não só como nossas vidas individualmente, mas como casais, famílias, para que o mundo conheça que o Senhor Jesus veio para nos salvar e nos dar vida. Pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.